pessoal. Agora sobre a P2, né? Eu foquei bastante nas rochas sedimentares e nas rochas metamórficas, porque eu achei que a nossa aula de rochas magmáticas foi muito construtiva. Houve uma participação muito eficaz de todos vocês fizeram um bom trabalho. E como as metamórficas e as sedimentares ficou faltando um pouco essa parte, eu decidi focar mais a prova, né? Então, a primeira questão, eu fiz a pergunta, qual a rocha sedimentar mais importante no processo de correção do solo? Isso é muito fácil, né? E quais benefícios essa correção poderá proporcionar com relação à CPC do solo? A gente deu um salto da mineralogia e foi lá para química e fertilidade, né? Então, é interessante essa questão exatamente porque ela vai abranger as principais questões relacionadas aí à formação do solo, né? Então, a rocha mais importante para correção é o calcário, né? O calcário é uma rocha, ele é moído e é utilizado, então, na lavoura para fazer correção do solo, né? pH, de alumínio, etc. E qual é o benefício dessa correção? A CTC do solo é a capacidade de troca de cátions que ele vai ter. A fase sólida, que seriam os coloides, frações pequenas de argila ou matéria orgânica, possuem cargas. Essas cargas elas são cargas negativas. Então, elas são cargas negativas que atraem cargas positivas. Quando a gente tem o H+, e o alumínio, eles são cargas positivas. Se a gente tem uma CTC completa com muito H+, e Al, alumínio e íons H+, a gente tem pH baixo e uma alta saturação por alumínio. Quando a gente faz a correção via pH, via calcário, desculpe, a gente está acrescentando ao sistema um cálcio, um magnésio, e a partir da liberação dos íons hidroxila da reação do calcário com a água, ela vai captar os íons H+, e o alumínio. Então, essa troca da CTC dos cátions que são prejudiciais às plantas são substituídos por cálcio, magnésio e potássio. Então, a principal benefício é esse, é você conseguir, a partir da correção, disponibilizar cátions de interesse e insolubilizar aqueles que são prejudiciais à planta. Segunda questão, o ciclo das rochas, né? Ele é composto por rocha magmática, sedimentar, metamórfica. Explique o processo de formação das rochas metamórficas e dê um exemplo de formação a partir de uma rocha sedimentar detrítica. Primeiramente, né, existem as rochas detríticas, não detríticas e as químicas. O ciclo metamórfico ele é composto pelo quê? Por condições de alta temperatura, altas pressões que vão fazer, são processos que vão atuar em rochas pré-existentes, né? Então, condições físicas e químicas que causam transformações mineralógicas, estruturais e texturais. Então, a gente tem os metamorfismos que são relacionados à temperatura e à pressão, e isso faz com que haja essas alterações das rochas já pré-existentes. E um exemplo do arenito, que é uma rocha sedimentar, detrítica, a gente tem o quartzito, né, que é a pedra São Tomé, pedra sabão, que é muito utilizada em bordas de piscina, né, o quartzito. Terceira questão. Após o processo de deposição dos detritos, as rochas sedimentares sofrem processo de consolidação. Existem duas formas de consolidação, da consolidação ocorrer. Explique cada uma delas. Existe a cimentação a partir de agentes cimentantes, como a argila, a matéria orgânica e os carbonatos, e a compactação, que seria a deposição desses detritos e a própria força deles compactar e formar, então, uma rocha a partir desses processos de compactação. Então, a cimentação é a partir de um agente cimentante e a compactação a partir da compactação dos agregados que foram carregados e depositados. Quarta questão, pedindo para explicar os dois tipos de metamorfismo, né? O de contato e o regional. E dois exemplos. O de contato está relacionado ao calor que é emanado a partir do centro da Terra. Então, você com o calor transforma, por exemplo, a gente tem a transformação do calcário em mármore a partir do metamorfismo de contato, e o regional já envolve a pressão e o calor que vai ocorrer em relação àquele mineral, aquela rocha.
Então, a gente tem o gneiss sendo produzido a partir do metamorfismo regional do granito. E as duas questões, então, eu estou perguntando a respeito de uma rocha, na quinta questão, a formação da rocha pela deposição da água salgada, né, oriunda dos oceanos, e após o processo de evaporação da água ficarem depositados sais que vão sofrer essa precipitação. E esse exemplo da rocha é o evaporito. Na sexta questão, é para marcar verdadeiro ou falso. Né? Então, a primeira questão, rochas sedimentares mais comum, clorita, sericita e tal, certo. Rochas sedimentares com texturas não detríticas, sílex, fosforitos e as turfas, correto. Metamórficas, né, apresentam os minerais calcita, dolomita e argila, correto. Metamórficas, textura maciça, xistosa, gnáisica, granular e cataclástica, correto. E exemplos de rocha metamórfica, o gnásio, o filito, o mármore, a ardósia e o xisto, também correto. Na realidade, aí foram todas verdadeiras, né? Nem sempre a gente tem alternativas falsas. Pessoal, eu espero que vocês tenham ido bem. Eu fecho o semestre dessa forma e a gente se vê no semestre que vem nas disciplinas de Gênese, Morfologia e Bioquímica. Um abraço a todos, bom final de semana.